E mais um opositor de Putin desaparece. Alexei Navalny é encontrado morto em penitenciária na Rússia. Esse tipo de ocorrência não é nenhuma surpresa se tratando de Putin. Vários de seus opositores desapareceram em situações no mínimo suspeitas. Mas a pergunta que fica é: de qual lado o Brasil vai estar? Do lado de Putin ou do lado dos opositores? Muito fácil responder essa, é só ver quem são os amigos de Putin. Kim Jong-un, Xi Jinping, o velho guerreiro Fidel Castro e Maduro, claro. Essa turma é muito unida e a gente sabe que são os verdadeiros chegados de Lula. Outra dica: como é que Lula trata seus opositores? Não são seres humanos, são animais selvagens. Essa gente precisa ser extirpada. Ele falou isso no caso daquela família que disseram que agrediram Moraes no aeroporto de Roma, mas a gente sabe que se estende a todos os bolsonaristas. Mas pelo amor de Deus, essa gente precisa ser extirpada. Isso é uma fala de um presidente? Vamos ver como é que Lula vai tratar os seus opositores. Não foi só Navalny que desapareceu na Rússia. É muito comum os opositores ao regime ditatorial de Putin desaparecerem de repente, em condições misteriosas. E não se lembra do perigosinho do exército russo que desapareceu em condições misteriosas enquanto voava de avião? E antes dele teve muitos casos. Gente que foi envenenada, que foi jogada pela janela, é queda de avião, é de todo jeito. O que importa é extirpar essa gente, não é Lula. Putin está na presidência praticamente desde o ano 2000, 7 de maio de 2000. O cara tá 24 anos no poder. É uma ditadura ou não é? Lá na Rússia é proibido protestar contra Putin. Se você protestar, você é preso, acusado de ataque às instituições, ataque à democracia. O Brasil, pelo visto, não tá muito longe disso não, né? Mas eu lembro que quando começou a guerra na Ucrânia, milhares de pessoas que protestaram contra a guerra foram presas. A população da Rússia podia acabar com a guerra, mas lá não é democracia, lá é ditadura. Não concordou? Prisão. Por isso não há dúvida de que Alexei Navalny foi assassinado, foi envenenado na prisão. Ele até já tinha sido envenenado antes. Muitos russos, não aceitando a história da morte da prisão de Navalny, foram protestar, mas Putin, já prevendo isso, colocou seus homens na rua. Soldados russos se preparando para prender quem ousasse ligar a Putin à morte de Alexei Navalny. E eles prendiam mesmo. Mas a noite foi de protesto e muitas prisões na Rússia. Prenderam até mesmo um padre que queria rezar uma missa em nome de Alexei Navalny. É inacreditável, não pode nem rezar uma missa que você vai preso, prendendo o padre que reza uma missa para que eles não querem. Até ontem contavam 100 pessoas presas. Claro que hoje deve ter passado muito desse número. Mas e o Brasil? O que é que o Brasil tem a dizer sobre esses absurdos na Rússia? Adivinhe? Nada. O Brasil não tem nada a dizer. Itamaraty não pretende se pronunciar sobre morte de Navalny. Por que não querem se pronunciar? Porque eles são amigos de Putin. Mas espera aí, Lula veio para salvar a democracia, não foi? E a cartinha pela democracia? Por que os melhores amigos de Lula no cenário internacional são todos ditadores? E por que a turminha da esquerda veio com essa de cartinha pela democracia? Que democracia que Lula salvou? E os artistinhas que diziam que Lula ia salvar a democracia? Agora eles estão calados. O silêncio dessa turma é ensurdecedor e o brasileiro tá vendo isso. Lula e esquerda não tem, nunca tiveram e nunca vão ter nada com a democracia. Lula vive dizendo que o Brasil tem 30 milhões de famintos, mas envia 125 toneladas de alimentos para Cuba. E como disse o deputado, isso fortalece a ditadura. Cuba alega limitações para pagar dívida de mais de 3 bilhões com o Brasil. E claro que Lula vai perdoar. Lula sempre perdoa as ditaduras. Não precisa nem tão longe, basta ir na Venezuela. Opositora presa na Venezuela vai responder por traição e terrorismo. O que ela fez? Qual foi o crime dela? Apenas se opor a Maduro. Um absurdo tão grande que o mundo inteiro está se revoltando contra Maduro. Ela não só foi presa, como está incomunicável. Ela não pode falar com ninguém. A gente até pensa, será que ela vai sumir na prisão? ONGs, partidos, vários países, todo mundo denuncia o absurdo da Venezuela. Os principais países da América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, todo mundo condenando Maduro, menos o Brasil.
Você quer mais prova que o governo Lula não tem compromisso com democracia e sim com ditadura? A Organização dos Estados Americanos diz que a opositora de Maduro na Venezuela é insubstituível e critica sua inelegibilidade. É assim que a ditadura age, torna inelegível aquele que pensa diferente deles. Não importa a lei, constituição, não importa crime, não importa culpa. O que importa é tornar inelegível. O motivo da inelegibilidade? Esse a gente vê depois. Esses países da América Latina estão entendendo de democracia muito mais do que o Brasil, que está calado. É a ditadura dos nossos tribunais. O ministro do TSE manda PL remover qualquer associação de Lula a países como Nicarágua e Venezuela. Ou seja, em época de eleição é proibido falar a verdade. Tem que mentir para não instigar o povo a votar contra o candidato que os tribunais querem. E aí, TSE imparcial, o que você me diz disso aqui? Brasil não assina nota de países contra ações de Maduro. Vocês não disseram que era mentira? Isso não é de agora. Essa notícia é antiga. Tortura e morte de opositores viraram rotina na Venezuela. É Rússia, é Venezuela, será o Brasil? Se você pergunta aos brasileiros, metade ou quase metade, porque o brasileiro está com medo, discorda da decisão de tornar Bolsonaro inelegível. E o mais incrível disso tudo é que a imprensa dita como mais confiável que a imprensa tradicional e que chamava Bolsonaro de pária internacional. Esse é um artigo da Globo dizendo que Bolsonaro insiste no papel de pária internacional para o Brasil por ser amigo dos Estados Unidos, ser amigo dos países mais civilizados e democratas da Europa. A Globo News, lulista de extrema esquerda, já chamou antes Bolsonaro de pária internacional. Claro que quem fez isso foi Eliane Cantanhede, Otávio Guedes, o pessoal mais extrema esquerda mesmo da Globo News. Mas Demetrio Magnoli, que é mais moderado, ele criticou abertamente a posição de Lula. Silêncio. A palavra certa é silêncio ignóbil. Essa é a palavra certa. O mundo democrático inteiro está condenando esse ato. Não se trata aqui de classificar outros países como ditaduras ou não ditaduras. Isso é outra questão. Mas a condenação do assassinato do principal opositor, que estava preso e, portanto, sob a guarda do Estado russo, essa condenação era absolutamente necessária. O governo brasileiro, ao não fazê-la, está, na verdade, retirando toda a credibilidade de discursos sobre direitos humanos que o Brasil possa fazer ou que o Brasil faz. Na verdade, é uma visão absolutamente seletiva de direitos humanos. O governo brasileiro, o governo Lula, fala em direitos humanos quando se trata de governos que ele não considera amigos. Fala em direitos humanos quando isso parece lhe interessar, parece ser oportuno do ponto de vista político, mas mantém silêncio absoluto sobre um fato que deixa a comunidade internacional inteira abismada, como a morte, né, de Navalny na prisão. É o governo brasileiro retirando toda a credibilidade do que ele amanhã, depois ou depois de amanhã, venha a falar sobre direitos humanos em outros países. É preciso levar a sério os direitos humanos e tratá-los como um valor universal. Não é isso que faz o governo brasileiro e isso me envergonha. Muito bem, Demetrio Magnoli, falou bonito, mas não falou o principal. Ao contrário do que vocês da Globo News diziam, que Bolsonaro era o pária internacional, diziam e repetiam diariamente, quem de fato está transformando o Brasil num pária internacional é Lula, é Luiz Inácio Lula da Silva. O governo do PT é amigo de ditaduras, sempre foi, sempre será. O silêncio da esquerda, do STF, da Globo News, diante do que acontece em outros países ditatoriais, é uma vergonha para o brasileiro. Somos um pária internacional, graças a Lula. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas
temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.